Salve galera, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Onde Já Se Viu, com uma convidada super especial que veio falar sobre as estruturas, de uma forma geral aqui relacionadas, né, à engenharia civil. Então, Letícia. Oi, Letícia, né? Obrigada, Ellington. Prof. Ellington. Eu preciso me apresentar, né? Aham. Tá bom. Eu sou engenheira civil. Eu faço doutorado na área de estruturas, na Federal. Fiz mestrado também na área de estruturas. Hoje eu sou professora da Unicesumar e da SESCAGE. Até esses dias atrás eu era professora do EPG também. Pode ser que volte. Aham. Mas, por enquanto, só essas duas. Mais doutorado. E eu dou praticamente todas as disciplinas de estruturas da grade básica aí, ou já dei, ou tô atualmente ministrando. Então, por isso que a gente abriu as perguntas de forma mais ampla, né? Uhum. Porque daí a gente podia responder vários tipos de estruturas. Eu normalmente dou estrutura de aço só. Mas, né? A gente abriu pra tudo aí. Para todas as áreas. E aí a gente vai responder, né? As perguntas de vocês hoje. Beleza. Então, quando a gente abriu lá algumas perguntas, vieram algumas bem específicas, né, do cálculo estrutural, como por exemplo lá, sobre o cálculo de vigas biapoiadas, vigas engastadas e também a diferença de vigas de concreto armado e de aço. Tá, quem foi meu aluno que está assistindo aí sabe que eu não sei falar sem rabiscar. Então eu trouxe umas explicações mais simples, mas que fique claro que eu vou falar de uma forma bem superficial, bem global agora. Não, a gente sabe que tem mais detalhes, né? Mas essa é uma dúvida bem recorrente. Diretor, por favor, me diga se dá para enxergar. Ótimo. Beleza, obrigada. Então, orguei. Beleza. Vocês estão enxergando aí na casa de vocês uma viga biapoiada, beleza? Aqui nesse cantinho aqui. E aí, a gente sabe que uma viga biapoiada tem um momento que nem tá aqui desenhado, ó. Esse momento aqui, ele é positivo. Concorda comigo? Concorda comigo? Sim. Sim. Uma viga biapoiada, também a gente tem que lembrar outra coisa, que tá nesse cantinho aqui, ó. Quando a gente tem a viga fazendo esse movimento, a parte de cima comprime e a parte de baixo traciona, certo? Então, se a gente observar essa figura aqui de baixo, que é um mais real, um pórtico real, a gente vai ver que a gente tem que colocar armadura, no caso a armadura principal, tô falando de viga de concreto armado, tá? Aonde a gente tem tração, porque a gente sabe que concreto resiste bem à compressão, mas não à tração, né? Então a gente vai colocar armadura onde? Onde tem tração, que é esse caso aqui, certo? Então a gente vai colocar a armadura principal, a gente chama de armadura principal positiva, né? O momento é positivo, e ela vai ser na parte superior aqui da viga biapoiada. E quando vocês calculam lá em concreto armado, vocês não fazem esses desenhinhos aqui, ó, vocês não colocam a armadura embaixo? Então, a armadura principal positiva quando a viga é biapoiada. Certo? Aí, se for engastada, que é o caso de uma marquise, uma sacada, né? A gente tem o momento negativo. Tem que lembrar disso, momento negativo. E aí, se a gente observar aqui nesse cantinho aqui, é o contrário. A viga faz essa curvatura aqui, e daí em cima a gente tem a tração e embaixo a gente tem compressão. Aí, na prática, a gente vai ter a nossa armadura principal no parte de cima da viga, não na parte de baixo. Que quando a gente calcula lá na aula, a gente coloca em cima aqui, ó, a armadura principal. Então, a diferença básica entre esses dois tipos de viga é onde que a armadura principal vai, justamente por causa do momento fator. Então, é uma pergunta bem recorrente, né? Uhum. E aí, lógico que eu não ia conseguir explicar isso sem desenhar. Aí, a outra pergunta era a diferença de aço e concreto armado, né? Isso. Daí também, de forma bem global, gente, sem especificar muito. Se a gente observar essa viga contínua aqui, ó, a gente vai ver que tem momento positivo e negativo. Se a gente for colocar armadura aqui, a gente vai tentar colocar armadura para conter esses momentos, né? Isso concreto armado, né? Então é cheio de armadura, é cheio de detalhamento. No caso do aço, a gente não está preocupado em onde tem momento positivo e momento negativo, porque a gente não tem armadura para colocar. Então, a nossa preocupação com vigas de aço é justamente aqui nas ligações, né? A gente tem que definir, por exemplo, se é uma viga biapoiada ou se é uma viga biengastada. Ligação rígida ou ligação flexível. E definindo isso, a gente vai definir o tipo do perfil, né? O perfilzinho I. Que tipo de perfil que é. Então, no concreto armado, a gente trabalha com armaduras e no estrutura metálica a gente trabalha com qual perfil usar e qual ligação fazer, basicamente. Maravilha.
E tem uma questão que é muito recorrente, quando a gente pensa em estrutura, né, a gente acaba não pensando tanto na questão de inovação, novas tecnologias, sobre isso. O que você tem a dizer? Sobre novas tecnologias, na parte de estruturas, normalmente a pesquisa está muito atrelada a novos materiais. E aí eu trouxe para vocês verem esses mini perfizinhos, isso aqui, ó. Isso aqui é um polímero, é um plástico. Isso aqui, se vocês forem viajar para a Ilha do Mel e vocês desembarcarem nos trapiches novos da Ilha do Mel, vocês vão observar de longe e pensar, nossa, um trapiche metálico. Aí vocês vão chegando perto e vão ver que não é metálico, é plástico. Porque a licitação pedia um material eco-friendly, um material ecológico, né? Para não poluir o mar, né? E daí eu fui chegando perto e comecei a bater assim e vi que era plástico. Então eu parei um pouco o que eu tava fazendo e fui catar na areia pequenos pedacinhos de mini perfis e poliméricos. Então eles têm o formato dos perfis I, é tudo em perfil U e perfil I, só que é um plástico, né? Então foi um material estruturalmente desenvolvido para essa finalidade do trapiche. E eu também não posso deixar de citar o concreto com fibras, que é o meu tema de doutorado, que é bem interessante também. E aí, puxando mais pro teu lado, já que eu sou convidada do canal, a gente precisa falar do BIM, né? Não tem como falar em tecnologia e não falar de BIM. Não tem como a gente falar que a engenharia está evoluindo e não falar de BIM. Passei a bola. É bem isso. Né? Nessa questão dos projetos, do planejamento, na questão da compatibilização, né? O que a gente tem muito nessa questão é que quando a gente vai iniciar uma obra, dependendo do porte da obra, pensando numa obra de médio ou grande porte, inicia-se sempre com o estrutural, né? E muitas vezes observa-se muitos erros no decorrer da obra na parte das instalações elétricas, hidrossanitárias, que são, a preocupação vem depois, né? E para mexer no projeto estrutural sem ter, na parte da estrutura, sem ter feito isso antes, muitas vezes a solução acaba não sendo a melhor possível. E se faz o projeto e compatibiliza tudo antes de entrar na obra, faz todo o planejamento, todo em conjunto, fica muito melhor, né? E essa é uma questão, por exemplo, quando a gente está passando lá, vai passar uma tubulação por aqui, vai passar pelo meio da viga, tem que passar pelo projetista estrutural para poder verificar a possibilidade, verificar espaçamento, verificar tudo isso em conjunto. E com a tecnologia, com o BIM, por exemplo, isso é muito mais fácil, muito mais prático. Então, isso veio para facilitar a nossa vida, né? Uma outra questão é como saber qual tecnologia aplicar. Eu pensei que essa pergunta deve ter sido para alguém que estava se formando ou recém-formado, né? Então, não existe uma regra, um manual, né? Se fosse simples assim, era miojo o nome na engenharia, né? Não tem um manual onde, para essa situação você vai usar isso. Se você perguntar para um projetista quando que é melhor usar proteção, por exemplo, ele vai falar depende, porque depende. Eu acho que tem muito a ver com a questão cultural, então se você estiver trabalhando com um engenheiro com um pouco mais de experiência, ele vai te falar que ele sempre fez assim e dá certo, né? Você pode tentar por si próprio, isso dá certo. E uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito como certo é que o engenheiro não pode parar de estudar nunca. A gente tem que ter estudos contínuos eternamente, porque de repente uma coisa que você soube lá num curso aleatório que você fez de repente gratuito, ali você está tentando resolver um problema e vem aquela informação na cabeça, né? Então não tem como a gente definir, toda vez que eu tiver, sei lá, vai ter usar concreto armado ou vai usar aço, depende. Mas se a gente tiver informação na nossa cabeça, a gente consegue aplicar melhor essas novas tecnologias, né? E o que é importante para iniciar um projeto? Esse é muito provavelmente alguém que não fez a disciplina. Mas o que é importante para iniciar um projeto estrutural? Estrutural, no caso, né? Eu acho que a gente fala isso em sala tantas vezes, né? Para vocês prestarem atenção nesses diagramazinhos que eu acabei de mostrar. Tem esse feeling, assim, lembrar que uma viga bem apoiada não tem momento negativo, que uma viga engastada tem. Esses conceitos básicos que a gente bate tanto na tecla tem que estar ali incrustado na cabeça, né? E aí você vai pegar a tua planta que vem do arquiteto e aí bate aquele desespero, né? Tipo, e agora? O que eu faço? Ligo pro professor chorando, não dá. Tem que ter um pouquinho de noção de lançamento estrutural, né? Onde colocar pilar, onde colocar viga, que tipo de laje usar.
e ter domínio do software que você está usando, porque qualquer coisa que você jogar no software, ele vai te dar uma resposta. Então, é muito fácil você jogar um troço mais ou menos lá, pedir para ele gerar as pranchas e ir para a obra pleno, né? Vai ser um projeto lento e você nem sabe, né, que na hora vão ter que arrumar e porque você não teve discernimento de ir lá com paciência, ver os resultados e avaliar, né? Então, ter domínio ali da parte conceitual, estrutural, e ter domínio do software para saber resolver problema, porque problemas no software vão aparecer. Bem isso. E com relação a tipos de projetos, muitas vezes a gente pensa, projeto estrutural é um só. Que tipos de projetos que tem? Tipos de projeto estrutural, bom, se for concreto armado, que era o que a gente estava falando antes, geralmente vai ter o projeto separado das fundações, né? Daí vai ter todo o detalhamento ali, com a carguinha do pilar em cima das fundações. Depois a gente tem todo aquele calhamaço assim de vigas, porque cada uma das vigas vai vir detalhada separadamente. Aí a gente tem toda a parte de pilares, depois toda a parte de lajes. Então no concreto armado é um troço desse tamanho, se você for para uma obra e ver, né? Porque detalha um por um. Se for uma estrutura metálica, por exemplo, aí você vai ver só como se fosse uma planta de forma. Você vai ver a obra ali, as cotas, a indicação do perfil, vai ver o detalhamento do quantitativo de material, o detalhamento das ligações, mas basicamente o projeto de aço é bem mais simples do que o concreto armado. O concreto armado é bem comprido, mas é basicamente assim, fundações, de vigas, de pilares e lajes. Acho que era isso que você tinha perguntado. Isso, E o que acontece, uma questão prática e já de execução, quando chove no momento ou logo após a concretagem? Bom, engraçada essa pergunta. Se estiver chovendo muito, tipo assim, dando uma pancadona, normalmente recomenda-se esperar para fazer a concretagem. Por quê? Se for uma chuva muito pesada, vai acrescentar água no teu concreto. A gente sabe que não pode acrescentar água no concreto, né? Da mesma forma que se você estiver fazendo concreto em loco na betoneira, você não pode tacar água dentro. Se estiver chovendo na tua laje, o concreto vai absorver essa água e vai mudar as propriedades que você tanto sofreu ali para fazer o cálculo dimensionar e a concreteira fez lá bonitinho. Então, se for laje, que tem bastante área exposta, é bom esperar passar. Se for uma chuvinha, assim, de verão, que é uma garoazinha que daí passa, aí não tem tanto problema, principalmente se for pilar a concretagem, porque o pilar não está tão exposto. Mas outra coisa que tem que tomar cuidado na questão de chuva é raio, porque pense um prédio, né? Os trabalhadores estão expostos lá, cheio de ferragem exposta, para dar um raio e matar alguém. Equipamento de segurança que deveriam estar pelo menos. Deveriam, né? Em tese deveriam, mas... né? Então, cuidado com raio. E uma outra questão que eu até acrescentaria é cuidar se o tempo também não está muito seco. Porque a gente sabe que o concreto sofre ali as retrações, retração hidráulica principalmente, e não é interessante que o tempo seja muito seco e muito quente no dia da concretagem. Se for, tem que fazer a cura bonitinha, né? Mas tem que tomar cuidado tanto com o extremo de chuva quanto com o extremo seco, para não comprometer o concreto, né? Eu acho que veio mais na questão da chuva pela região, né? Porque aqui chove pouco. Aqui, E com relação a tensões admissíveis e estados limites? Essa pergunta eu também tive que escrever, né? Porque é a questão de formulação. Deixa eu tacar minha cola. Eu vou usar esse aqui para não dar reflexo, peraí. Tá, então essa pergunta é bem específica, eu vou apresentar rapidinho aqui. Diretor, tá enxergando aí? Então, ó, quando a gente aprendeu lá em resistência de materiais, vamos imaginar uma barrinha sendo tracionada, tá? Eu quero saber qual é a força F admissível para essa barra. Então, tô tacando tração na barra. Quando a gente aprende em resistência dos materiais, a gente chama de tensão admissível normalmente a tensão de escoamento do aço, ou do material, né? Ou às vezes divide por um fator de segurança, mas eu vou dizer aqui que a tensão admissível que a gente aprende lá em Resmate é a tensão de escoamento. Aí, supondo que essa tensão de escoamento seja 250 megapascal, eu vou igualar essa tensão de escoamento igual a força sobre a área e vou descobrir um F aqui, que é igual, sei lá, eu chutei aqui, 500 kN. Então, lá em resistência dos materiais, fazendo essa análise cru, tensão admissível, eu sei que eu posso tracionar com 500 kN essa barra. Quando a gente aprende norma, nas disciplinas específicas, a gente aprende que
as estruturas elas têm estados limites, ou seja, coisas que podem acontecer com aquela barra sendo tracionada. Aí a gente pega a norma de aço, ela diz pra gente assim, pode escoar ou pode romper. E a gente pode perceber aqui que a força, ela tem um coeficiente de segurança já aqui presente, ó. Então, essa força que a gente vai achar pela norma, ela vai ser menor que 500. Por quê? Porque tem coeficiente de segurança e tem outras situações estruturais que a norma traz pra gente. Então, tipo assim, na questão da compressão, por exemplo, a gente verifica tanto a resistência da barra de compressão quanto a flambagem. Ali no mesmo cálculo. Tudo relacionando os estados limites, que é coisa de norma. Tensão admissível é coisa da engenharia, é análise cru de resmate, e tensão admissível e estados limites vêm das normas. Daí a gente aprende nas disciplinas específicas, né? Tipo aço, concreto e tal. Acho que é essa a diferença. Sobre bloco de coroamento. Bloco de coroamento? Gente, você tem que trazer uma pessoa especialista em fundações aqui, tá? Que fique claro que não é o meu forte. Eu ia dizer que eu posso falar que eu não gosto muito? Pode, Posso? Aqui você pode tudo. Então, eu não gosto muito, tá? Pra ser bem sincero. Mas, bloco de coroamento, figurinha mais uma vez aqui, ó. Quem aí perguntou, quem tiver interessado em estudar um pouco mais de fundações, comece pela teoria, né? Pelo método das biases tirantes, que é tipo uma treliça fake nos nossos elementos estruturais aqui, explicando aonde que traciona e onde que comprime. Aí a gente consegue entender aonde que a gente tem que colocar armadura, qual é o ângulo dessa armadura, basicamente explica todo o funcionamento estrutural dos elementos. Vale para bloco de fundação, vale para as estruturas pré-moldadas, explica um monte de coisa quando a gente entende o que é o método das biases tirantes, né? As bielas são a parte comprimida do concreto e os tirantes são a parte tracionada. Então a gente verifica o concreto nas bielas e põe aço no tirante, basicamente. Então, se você tiver com dúvida do que estudar para bloco de fundação, comece pela teoria de biases e tirantes, depois vai aprofundando. Maravilha. E a gente lançou uma ideia até da nossa convidada, umas perguntas aleatórias, aí, alternativas, que quisessem saber. Então, uma delas que veio era por que o cálculo estrutural é tão difícil? Você achava difícil? O cálculo estrutural eu não achava. Eu achava bem trabalhoso, mas difícil não. Tanto que o meu TCC foi num projeto estrutural de uma residência, de uma edificação, 2 pavimentos e tal. A gente fez, era em grupo na época, era em 3. A gente fez o cálculo estrutural com o professor Nelson Mandaloso. Beijo, como orientador. Aí eu não achava assim complexo demais, eu achava ele trabalhoso, assim. Na verdade precisa de dedicação, né? Aí que vem na segunda parte lá na questão de como faz para gostar de cálculos. É justamente isso, eu acho. Eu acho que quando... A minha visão é a seguinte, pelo menos quando eu tava na graduação. Tava indo tudo suave. Quando começou mecânica geral, que pra mim é tipo uma pré-resistência dos materiais, que é onde a gente aprende reação de apoio, diagrama de momento vetor. Quando a gente aprende essas coisas, dá um desespero, porque é muita informação e é muita coisa, e o professor fica lá, gente, mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, e o aluno fica... Como assim? Quê? Então começa a contarada toda e acho que dá um desespero, acho que pega bem no... Né, o pessoal já sofreu em cálculo, já sofreu em física, aí a primeira matéria mais específica é um monte de conta. Daí o pessoal já desespera. CDI. Começa. Exatamente. O CDI é o início de um sonho que deu errado. Né? Passou no vestibular, início de um sonho, CDI, deu tudo errado. Deu errado, para aí. E aí acho que fica esse ranço do cálculo que se alonga até o final da faculdade. Aí tem uns que vão desrançando, tipo eu, que fui gostando da parte estrutural, e tem uns que carregam o ranço, e daí por isso que acham difícil. E com relação a aulas, dá pra voltar na época que a gente só reclamava da aula presencial? Pior que as reclamações continuam, né? Continua. Só que a gente não tem como olhar e fazer cara feia. Como se a gente fizesse cara feia. Você dá risada, né, com as reclamações. Não consigo, eu sou muito debochada. Amiga, eu sou muito debochada. Essa menina tá achando o quê?
As reclamações. Ah, saudades, né? De um quadro, né, minha filha? Saudades de um bate-papo, de um corredor, Nossa senhora, né? um cafezinho. De um cafezinho, de um happy hour pós-semana acadêmica, Pós-TCC. pós-TCC, né? De ver os alunos na frente, não só uma Não só a imagem. câmera, estão me ouvindo. Não, isso quando liga a câmera, né? Não, a câmera é... Ai. De chamar a atenção do povo que não sai do celular. Justamente. Não, na época lá, agora já nem sabe se estão no celular, né? Duvido que não esteja. Teve uma vez que eu falei assim numa aula, falei assim, tenho certeza que vocês estão mandando mensagem pra você no celular, e alguém colocou, o senhor tem bola de cristal? Eu sabia que estavam reclamando de alguma coisa. Não, é só um padrão. Um padrão. Eu tava dando aula esses dias e vocês esquecem que a gente tem redes sociais, né? E aí no intervalo da aula eu entrei no meu Instagram e vi que bem no horário da minha aula tinha uma aluna que estava assistindo novela comendo pizza. Aí que tá. Complicado. Tem uma outra lá. Como que faz pra segurar essa barra que é gostar de você? Olha lá. Essa não tem como, né? Essa é, ó, o nosso editor coloca a musiquinha lá pra nós. E além dessa, tinha mais uma. Se ele retirar a queixa, você acha que a Rita volta? Não é mais a Rita, né? Agora é a Letícia. Agora a gente também tem aquela, né? Onde que a Letícia foi com o mototaxista? Com mototaxista. Onde? Vai responder essa? Gente, eu recebi 10 mensagens hoje. Pensamento. Pronto, eu e a Rita agora. É a Letícia e a Rita. Bem essa. Hits do verão, do carnaval que não terá. Mas o carnaval vai ser em julho, né? Mas até lá já foi. Até lá a Rita e a Letícia Já tem outra na Já história. estão em outra. Ai. Mas é isso aí. Tirando esse momento de descontração junto aí, né? Pra deixar mais divertido, mais engraçado aqui. Agradeço a professora Letícia por aceitar o convite e participar aqui com a gente, né? Como eu falei, uma excelente professora, uma excelente profissional. Falei quando eu estava divulgando lá, né, o nosso vídeo aqui, que a gente ia ter essa gravação. Então aproveite lá, curta o canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos. É isso aí. E valeu aí, muito obrigado, beijo no coração de todo mundo. Valeu.